Você já acordou com aquela sensação de vazio, como se não soubesse qual caminho seguir, sem forças para dar o próximo passo? Talvez você esteja vivendo um tempo em que parece que tudo perdeu o sentido. Os planos que você fez não deram certo, as portas que esperava ver abertas se fecharam, e até mesmo as pessoas em quem confiava parecem ter se afastado. Estar perdido é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar, porque não se trata apenas de não saber aonde ir, mas de carregar no coração a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Mas eu quero te dizer algo. Mesmo quando você não sabe para onde ir, Deus sabe exatamente onde você está. O Senhor enxerga cada lágrima que você derrama em silêncio, conhece os pensamentos que você não tem coragem de compartilhar com ninguém e, acima de tudo, Ele tem o poder de colocar os seus pés novamente no caminho certo. Na Bíblia, Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Isso significa que você nunca está realmente perdido, porque existe uma voz que ainda pode te chamar pelo nome e te conduzir de volta. A sensação de estar perdido pode ser real, mas não é definitiva. Deus é especialista em encontrar aqueles que se sentem sozinhos, confusos e sem direção. Pense no filho pródigo. Ele abandonou a casa do pai, gastou tudo o que tinha e se viu completamente perdido, sem esperança, sem dignidade. Mas quando ele decidiu voltar, o pai já o esperava de braços abertos. Essa é a mesma promessa para você. Não importa o quão distante você se sinta, Deus está pronto para te receber de volta e restaurar sua caminhada. Hoje, nesta oração da manhã, nós vamos pedir a Deus que ilumine o seu caminho, que traga clareza aos seus pensamentos e que guie cada passo do seu dia. Não importa se você está perdido em decisões, perdido em sentimentos, ou até mesmo perdido em relação à fé. Esta oração é para que você encontre em Deus a direção e a paz que o seu coração precisa. Antes de começarmos essa oração, eu quero te convidar a dar um passo de fé junto comigo. Se você já se sentiu perdido alguma vez, sem saber o que fazer, para onde ir ou em quem confiar, deixe o seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão precisando de direção de Deus. E escreva nos comentários uma declaração de fé. Eu creio que Deus vai me guiar hoje. Quando você escreve isso, não é apenas uma frase. É como se você estivesse dizendo para a sua própria alma: eu não estou sozinho. Deus está comigo e Ele vai me mostrar o caminho. Se você ainda não é inscrito no canal Despertar com Deus, aproveite este momento para se inscrever e ativar o sininho. Todos os dias temos orações e reflexões que fortalecem a sua fé e lembram que, mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua no controle. Sentir-se perdido não é um problema moderno. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, vemos homens e mulheres passando por momentos de confusão, desorientação e até mesmo desespero. Isso nos mostra que a sensação de não saber para onde ir faz parte da experiência humana. Mas a diferença está em como Deus sempre aparece para guiar, mesmo quando o caminho parece fechado. Um dos exemplos mais fortes está no povo de Israel após sair do Egito. Eles foram libertos da escravidão, viram o mar se abrir diante dos seus olhos, caminharam com a coluna de fogo iluminando suas noites e a nuvem de Deus cobrindo seus dias. Ainda assim, em muitos momentos, sentiram-se perdidos. No deserto, chegaram a perguntar se não teria sido melhor voltar ao Egito. Eles tinham liberdade, mas ainda não tinham direção clara em seus corações. Isso nos ensina que a sensação de estar perdido não depende apenas das circunstâncias externas. Ela nasce dentro da alma quando não conseguimos enxergar o propósito. Outro exemplo profundo é o de Davi nos Salmos. Em várias orações ele confessa: "Sinto-me como uma ovelha desgarrada." Salmo 119, 176. Mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, Davi passou por períodos de profunda angústia, em que não sabia como agir nem para onde ir. Em Salmo 143:4 ele escreve: "Já dentro de mim esmorece o meu espírito, o coração no íntimo se perturba." Isso revela que até os maiores homens de fé atravessam noites escuras da alma em que se sentem sem direção. E quem nunca se identificou com a parábola de Jesus sobre a ovelha perdida? Lucas 15:4-7. Ele diz que o pastor deixa 99 ovelhas no aprisco para buscar aquela única que se perdeu. Essa imagem não é apenas uma história bonita,
mas uma revelação de como Deus enxerga você quando se sente perdido. Ele não te abandona no meio da confusão, ele vai atrás de você. A boa notícia é que não importa o quanto você esteja distante, existe sempre um pastor que não descansa até te trazer de volta. Há ainda a poderosa história do filho pródigo, Lucas 15, 11 e 32. Ele tinha tudo na casa do pai, mas decidiu sair em busca de uma vida independente. Acabou longe, perdido, humilhado, sem recursos e sem dignidade. Mas o texto mostra algo marcante. Quando ele caiu em si e decidiu voltar, o pai já o esperava de braços abertos. Isso revela o coração de Deus para todos que se sentem sem rumo. A volta para a presença dele nunca será rejeitada. E quando olhamos para os discípulos de Jesus, vemos que até eles, andando com o Mestre, enfrentaram momentos de confusão. Depois da crucificação, ficaram desorientados, trancados em um quarto, sem saber o que fazer. Sentiram-se perdidos, como se tudo tivesse acabado. Mas no terceiro dia, a ressurreição trouxe clareza e direção. O Cristo ressuscitado apareceu a eles, reacendeu a esperança e os colocou novamente no caminho certo. O que todas essas histórias revelam é algo essencial. Estar perdido não significa estar esquecido. Deus não se afasta de você quando você se sente perdido. Pelo contrário, é nesses momentos que ele se aproxima para mostrar que ainda há um caminho, ainda há uma saída, ainda há esperança. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Você não está sozinho no seu sentimento de confusão. Muitos homens e mulheres da Bíblia também se sentiram sem direção, mas Deus os alcançou no meio da sua fragilidade. Da mesma forma, Ele está disposto a te alcançar agora. Por isso, nesta manhã, antes mesmo da oração, abra o coração para reconhecer essa verdade. Não importa o quão perdido você se sinta, há sempre um Deus disposto a te buscar, a te guiar e a te colocar de volta no caminho que leva à vida. Há algo que precisamos entender profundamente. Estar perdido não significa estar fora do alcance do amor de Deus. A Bíblia revela que, quando nos sentimos confusos, vazios ou sem direção, o que nos resgata não é a força da nossa lógica ou a clareza dos nossos planos, mas o amor incondicional do Pai. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa declaração mostra que não importa o quanto você esteja desorientado, a resposta não está em encontrar um mapa perfeito, mas em se conectar com uma pessoa. O amor de Cristo não apenas nos dá direção, Ele é a direção. A parábola do bom samaritano nos lembra disso. Aquele homem caído à beira do caminho, machucado e abandonado, estava perdido em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente e socialmente. Mas o amor de alguém que ele não conhecia foi o que mudou a sua história. Da mesma forma, quando nos sentimos perdidos, o amor de Deus nos encontra, nos levanta e nos coloca de pé novamente. Pense também em Maria Madalena. Ela foi libertada por Jesus de 7 espíritos malignos. Lucas 8:2. Aos olhos da sociedade, era uma mulher perdida, sem valor. Mas o amor de Cristo a transformou em uma das testemunhas mais fiéis da ressurreição. Isso nos mostra que ninguém está tão perdido que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. Outro exemplo poderoso é o de Pedro após negar Jesus. Naquela noite sombria, ele se sentiu completamente perdido, tomado pela culpa e pelo arrependimento. Mas depois da ressurreição, Jesus o encontrou à beira do mar da Galileia e, em vez de condená-lo, perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? João 21:15-17. O amor de Cristo não apenas restaurou Pedro, mas também o recolocou em sua missão. E é exatamente isso que precisamos lembrar. O amor de Deus não nos encontra para nos deixar no mesmo lugar, mas para nos guiar de volta ao centro da sua vontade. Quando nos sentimos perdidos, a bússola do seu amor sempre aponta para casa, sempre aponta para os braços do Pai. Muitas pessoas, quando estão sem direção, buscam respostas em tantos lugares, conselhos humanos, soluções rápidas, até mesmo em caminhos que só aumentam a sensação de vazio. Mas a única bússola que nunca erra é o amor de Deus. Ele não apenas mostra onde devemos ir, mas nos dá a certeza de que nunca estamos sozinhos nessa jornada. Essa verdade traz descanso, porque mesmo que você ainda não veja o caminho completo, pode confiar que o amor de Deus vai te conduzir passo a passo. É como o salmista escreveu: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105.
O amor de Deus se manifesta através da palavra, guiando um passo de cada vez, iluminando mesmo as noites mais escuras. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, perdido em uma decisão, em uma crise, em um sentimento. Mas saiba que o amor de Deus não apenas está te procurando, ele já te encontrou. E se você escolher se render a esse amor, ele será a sua bússola, o seu guia, a sua direção. Se sentir perdido pode ser a realidade de muitos, mas permanecer perdido não precisa ser o destino de ninguém. A chave está em aprender a ouvir e confiar na voz de Deus, que fala através do Espírito Santo. Jesus prometeu em João 16:13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Isso significa que não caminhamos sozinhos. Temos dentro de nós um guia fiel que nunca se engana. Muitas vezes, esperamos ouvir a voz de Deus como um trovão ou uma ordem audível. Mas, na maioria das vezes, o Espírito Santo fala de forma suave, como uma impressão no coração, um versículo que se destaca, uma paz inexplicável diante de uma decisão. Elias viveu isso quando buscava ouvir a voz de Deus no Monte Horebe. Ele viu vento forte, terremoto e fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Só depois veio um sussurro suave, e ali estava a voz do Senhor. 1 Reis 19:12. O problema é que vivemos cercados de tanto barulho, correria e distrações que muitas vezes perdemos a sensibilidade para ouvir esse sussurro. A primeira chave, portanto, é cultivar silêncio diante de Deus. Momentos de oração sincera, leitura da palavra e meditação são como ajustar a frequência do coração para captar a voz do Espírito. Um exemplo claro está na vida de Paulo. Em Atos 16, ele planejava pregar em determinadas regiões, mas o Espírito Santo o impediu. Mais tarde, teve uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. A direção parecia diferente dos seus planos, mas foi exatamente ali que nasceu uma das igrejas mais fortes do Novo Testamento, a Igreja de Filipos. Isso nos mostra que ouvir a voz do Espírito nem sempre significa seguir a lógica humana, mas sempre significa estar no centro da vontade de Deus. Confiar na direção de Deus também exige fé para dar passos, mesmo sem ver o caminho completo. Salmo 119:105 nos lembra: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Uma lâmpada não ilumina toda a estrada de uma vez, mas apenas o próximo passo. Muitas vezes, Deus não revela o destino final, apenas a próxima decisão. E confiar nele significa obedecer mesmo com pouca informação. Outro ponto essencial é aprender a testar as vozes. Nem toda impressão ou pensamento que temos vem de Deus. A voz do Senhor nunca contradiz a palavra escrita. Se algo nos conduz para o pecado, para a confusão ou para o medo, não é Deus. A voz do Espírito sempre gera paz, convicção e alinhamento com as Escrituras. E quando você se sentir perdido, lembre-se da promessa de Isaías 30:21. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Essa é a garantia de que não precisamos viver sem direção. O Espírito Santo é como um GPS divino, que recalcula a rota sempre que erramos o caminho. O mais bonito é perceber que, mesmo quando tomamos decisões erradas, o amor de Deus não nos abandona. Jonas tentou fugir para Tarsis quando foi chamado a Nínive e acabou no ventre de um grande peixe. Ali, no lugar mais improvável, ele ouviu novamente a voz do Senhor. Isso nos ensina que não importa o quão longe tentemos ir, a direção de Deus sempre pode nos alcançar de novo. Confiar na voz do Espírito Santo exige 3 coisas: sensibilidade, buscar silêncio e tempo com Deus. Obediência, estar disposto a dar passos mesmo quando não entendemos tudo. Discernimento, comparar cada direção com a palavra de Deus. Se você aplicar isso no seu dia a dia, vai perceber que nunca estará realmente perdido. Deus pode não mostrar o mapa inteiro, mas sempre vai iluminar o próximo passo. E à medida que você confia, a sensação de estar perdido vai sendo substituída por uma paz profunda, a paz de quem sabe que está sendo guiado pelas mãos do Pai. Se você puder agora, feche os seus olhos, respire fundo e permita que a presença de Deus encha este momento. Essa não é apenas mais uma oração, é um clamor que pode mudar o rumo da sua vida, porque quando buscamos a direção do Pai, Ele sempre responde. Vamos orar.
Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante da tua presença. Muitas vezes eu me sinto perdido, sem saber qual caminho seguir, sem forças para dar o próximo passo. Mas hoje eu reconheço que não estou sozinho. O Senhor está comigo e nunca me abandonou. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo seja a minha bússola. Quando eu não souber para onde ir, que a tua voz me mostre o caminho. Quando eu estiver confuso, que a tua palavra seja a luz que clareia meus passos. Quando o medo tentar me paralisar, que a tua paz me dê coragem para seguir. Senhor, eu entrego a ti todos os caminhos que não sei escolher. Toma nas tuas mãos as minhas decisões, os meus sonhos e até as minhas dúvidas. Me ensina a ouvir a tua voz em meio ao barulho da vida. Abre os meus ouvidos espirituais para que eu reconheça a tua direção. Assim como o pastor vai atrás da ovelha perdida, eu sei que o Senhor me busca mesmo quando eu me afasto. Assim como o pai recebeu o filho pródigo de braços abertos, eu sei que o Senhor também me recebe hoje, sem condenação, mas com amor. Eu me rendo ao teu cuidado e aceito a tua direção. Espírito Santo, guia cada passo do meu dia. Que eu não caminhe na ansiedade, mas na confiança. Que eu não me perca em atalhos, mas siga firme na estrada que o Senhor preparou para mim. Tira do meu coração todo o sentimento de vazio, toda a confusão, toda a sensação de estar sozinho e enche a minha alma da certeza de que o Senhor está comigo. Eu creio que não estou perdido, porque sou encontrado pelo teu amor. Eu declaro pela fé que hoje eu caminho guiado pela tua mão e agradeço desde já por me mostrar a direção, por me dar propósito e por me conduzir ao teu melhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Agora permaneça em silêncio por alguns instantes, deixando que essa oração se transforme em paz dentro do seu coração. Você pode até ter se sentido perdido, mas saiba que a partir deste momento, Deus já está te guiando. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho seguir a direção de Deus. Essa é a sua declaração pública de fé. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Despertar com Deus. Amanhã estaremos juntos novamente em mais uma oração que vai fortalecer a sua fé e trazer nova esperança. E não esqueça de fazer seu pedido de oração nos comentários.